Olá, bem-vindos ao canal, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje queremos ir direto ao ponto, começar o nosso vídeo falando de um versículo muito conhecido no Novo Testamento, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 12, é o verso de número 14, 15, especialmente o verso de número 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo 15 diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Mas o versículo que queremos comentar é o versículo 14, que fala sobre a santificação. E a santificação é esta palavrinha que às vezes nos leva a ficar temerosos com relação ao seu nível de ajuste à vontade de Deus. E a santificação também é a palavra que às vezes pode tornar alguém legalista. Não que a palavra em si tenha a culpa, mas que nós tenhamos essa mania de ir para os extremos. Então hoje vamos refletir um pouquinho neste texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antes de tudo, é importante, não é, meus amados irmãos, sabermos que as coisas precisam ser vistas dentro do seu contexto. E para entender um texto, dizem os estudiosos da hermenêutica, que primeiro contexto, depois contexto e depois contexto de novo. Porque sem analisarmos o contexto, por mais conhecimentos que detenhamos, vai ser difícil entender o que o autor quis dizer quando escreveu. Por que ele escreveu? Para quem escreveu? Por que ele escreveu? Não é? Retomando então, voltamos ao contexto que está mais acima um pouquinho. Dos versículos 6 deste capítulo 12, dos versículos 6 em diante, o autor começa a falar sobre o grande amor de Deus que nos corrige e como às vezes a disciplina, a correção parece ser dura. Mas ele lá pelo versículo 9 lança um argumento do menor para o maior quando diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Esse argumento do menor para o maior mostra que se nós somos sujeitos aos nossos pais segundo a carne, aos nossos pais aqui terrenos, muito maior razão temos para nos sujeitarmos a Deus. Toda essa linha de pensamento vai seguindo aí na direção de buscarmos a vontade de Deus nesse processo da santificação, né? A santificação, ela é um ato da graça de Deus, claro, porque é Deus quem separa aqueles que são seus, mas agora, uma vez separados para Deus, nós, naturalmente, sentimos esse impulso e devemos ceder a ele o impulso de obedecer ao nosso Pai Celestial. Porque os pais, eles nos corrigiam, o versículo 10 diz, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhes pareciam, mas esse, o nosso Pai Celestial, para proveito, para sermos participantes da sua santidade, que é a palavra aqui em questão, santidade. Pois bem, na verdade, toda correção, diz ele, parece difícil no começo, mas depois ela produzirá o bem. E no versículo 13, então, ele traz uma conclusão, dizendo, no versículo 12 e 13, ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas, caminhos direitos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, veja essa exortação, para que não haja desvio inteiramente, antes que seja sarado. O próximo versículo seria o versículo 14 da abertura, não é? E é esse versículo que às vezes causa, assim, aquele impacto em nós. Talvez se uma outra versão nos ajudasse, não é? Às vezes a gente diz, mas é muito forte, puxa, buscar e seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e às vezes isso traz um dilema. Ninguém verá o Senhor sem uma vida santa ou sem uma santificação. Como sabemos então se o nível da nossa santificação, da nossa vida santa, está
está suficiente para vermos ao Senhor. Isso pode gerar em algum leitor desavisado ou num discurso que não foi bem entendido ou bem pronunciado, pode gerar no ouvinte o pensamento temeroso de que, meu Deus, será que eu tenho a santificação adequada para te ver? Será que eu atingi a santificação? Então, primeiro é importante lembrar que a santificação tem esses dois aspectos, né? E, claro, Deus não vai deixar a salvação na dependência do homem. A salvação provém de Deus. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Ela vem por meio da fé, é claro. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é um presente de Deus. Então, o primeiro aspecto da santificação, Deus nos separou para Ele, nós somos santos. Mas será que há ainda algo que nós podemos fazer? Porque o versículo parece trazer um imperativo, né? Seguir a paz com todos. Pois é, então vamos procurar outra versão. Às vezes a gente diz, talvez ache uma versão que nos ajude a entender melhor. Eu trouxe então a NVT, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. De novo, vem o imperativo, né? Esforcem-se, procurem. São palavras aí no imperativo, os verbos estão no imperativo. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual, de novo, ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí é de onde vem o dilema. Ai, meu Deus, e agora? Será que a minha santificação tem esse nível para ver o Senhor? E aí eu quero deixar a palavra agora nesse sentido. Meu amado irmão, em Cristo Jesus, não deixe que isso se transforme nem em uma insegurança, num medo. Será que eu sou santo o suficiente? Será que eu atingi a santificação? Porque a santificação, ela é em primeiro lugar, um ato de Deus. No momento que você foi salvo, você foi separado para Deus. Você recebeu o título de justo, Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mas você também foi por Ele santificado. Você pertence a Deus. Por um lado, portanto, não devemos ter medo. E por outro, não devemos nos entregar ao desinteresse por essa grande santidade de Deus. Portanto, gostaria de lembrar, como parte aqui, de que não há um real dilema. É preciso seguir o equilíbrio. Por isso que uma das facetas do fruto do Espírito é a temperança. O equilíbrio é muito importante, não é? De fato, ninguém verá Deus sem a santificação. No entanto, essa afirmação, meus amados irmãos, ela não quer dizer que eu e você temos total responsabilidade nisto, ou seja, que a nossa salvação está dependente de nós agora. Isso aí seria tirar da graça de Deus a salvação e entregar as boas obras e aos méritos do homem, não é? A nossa parte, no entanto, também existe. Por pequena que seja, ela existe. A nossa parte é procurar seguir a santificação. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, opera a santificação. Mas nós precisamos demonstrar nosso interesse. Nós precisamos demonstrar positivamente, e aí é onde entra a fé, por meio da fé verdadeira, que Tiago diz que não pode ser morta. A fé verdadeira não pode ser morta, por isso Tiago diz que a fé sem obras é morta. A fé verdadeira, ela tem ação, sim, ela não é simplesmente passiva, ela tem ação, ela é ativa. Então nós precisamos demonstrar positivamente o nosso interesse por ela. Por isso, no versículo seguinte, no versículo 16, há uma exortação do autor apontando para o perigo de assumirmos a posição de Esaú. Versículo 16 diz que o exemplo de Esaú não deve ser seguido. Esaú não demonstrou interesse por sua primogenitura, pelo mais importante. Então, a salvação é algo de grande valor e a santificação, sem ela não entraremos na glória, não veremos o Senhor. A santificação está, portanto, aí como base, porque Deus é santo. Vamos então ver Pedro, na sua primeira carta do apóstolo Pedro, né? Ele diz: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Veja a graça aí, Pedro não esconde a graça de forma alguma, mas ele continua. Como filhos obedientes,
não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. De fato, o imperativo de novo. Apesar da santidade ser no pacote da salvação aí, doada pela graça de Deus, há em nós essa responsabilidade e nós não podemos ficar entregues ao pensamento, entregues à maneira de Esaú, que por um prato de lentilha abriu mão de sua primogenitura. Nós não podemos, por um prato de lentilha, abrir mão do grande valor da santificação. Portanto, fica aí esta reflexão sobre este importante versículo. Seguir a paz com todos e seguir a santificação. Sem ela, não veremos o Senhor. No entanto, procurar fazer equilíbrio. Entendermos que seguir a santificação não vai entregar a salvação nas nossas mãos, de maneira que nós possamos nos gloriar e dizer, eu sou salvo porque eu me santifico. Aquele ali, não sei não, viu? Mas aquele ali não está se santificando. Isso aí já é julgar os outros. Não foi para isso que este versículo veio. Este versículo está aqui para nos mostrar equilíbrio, não é? Seguir a paz e a santificação, procurar uma vida santa, mas esse é um procurar que não deve esquecer que Deus é quem nos santificou para Ele. É um procurar que significa valorizar, que significa dar atenção à salvação. Por isso, seria mais para dizer, para orar, para pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a te servir, me ajuda a ser mais parecido contigo, me dê a sua forma de ver, a sua forma de agir e muito mais. A santificação, claro, ela se concretiza em nossa vida, não fica só lá no coração, como alguns dizem, o importante é o coração. O coração é o ponto de partida, né? Porque a santificação provém do interior, mas ela vai se manifestar e se concretizar. Aliás, é bom lembrar que Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Não pode ficar só lá dentro do coração, não é? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que nós possamos pedir a Deus sabedoria para valorizarmos a santificação, mesmo entendendo que ela é um presente de Deus, que a salvação, que somos salvos pela graça, que a santificação está no mesmo pacote da salvação, mas que Deus quer que nós não sejamos o exemplo de Esaú. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito, se inscreva, dê um joinha no canal para fortalecê-lo. Isso é se você viu o vídeo até o final, porque esse aviso eu não dei no começo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.